porque esse aqui é um exercício bom demais para você treinar. E você precisa treinar. Ah, eu não nasci bom com interpretação, eu não consigo me expressar direito. O que eu faço? Você treina. Pelo amor de Santo Cristo, você treina, tá? Você tem que treinar, porque se você não treinar, você não vai melhorar. É que nem você querer correr uma maratona sem nunca ter feito uma maratona, nunca ter levantado da cama, ter feito um exercício. Você não vai conseguir, tá? Você precisa treinar, a menos que você já nasceu predisposto para correr uma maratona ali, o cara consegue, nunca treinou na vida, a primeira vez que chega lá, chega em 10º. Conseguiu, parabéns. Porque o ideal ali seria você pelo menos terminar ela, né? Mas enfim, entenda que você precisa treinar. E se você vai treinar isso, treina com técnica, tá? É melhor treinar com técnica do que você ficar treinando só com aquilo que você acredita que é o correto. Ah, não, eu acredito que é correto daquele jeito, acredito que é correto daquele outro, tá? É importante demais você treinar, ok? E o exercício é o seguinte, você vai anotar isso aqui. Anota aí, por favor, pega papelzinho e caneta e anota o que eu vou ler aqui pra você. Ó, é o seguinte. O texto é o seguinte. Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. Vou repetir. Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. Voltei correndo, me molhei todo e tive que trocar de roupa. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado. E por isso desisti. Existem algumas vírgulas, existem algumas coisas aqui que é importante você anotar, tá? Então eu vou ler novamente, vou colocar as vírgulas, vou colocar os pontos. Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira, vírgula. Voltei correndo, vírgula. Me molhei todo e tive que trocar de roupa, ponto. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado. E por isso desisti. Gente, esse aqui é um exercício simples, mas ele é fundamental. É o básico que eu sempre falo aqui. É básico você untar a forma, é básico você fazer preparar alguma coisa. É muito básico. É básico, né? Mas é importante demais. Se você não... É básico você esquentar uma água para você fazer um macarrão? É básico, né? Mas se você bota o macarrão lá na água gelada, você vai fazer uma nhaca, tá? Então, tenha isso na tua cabeça. Tem aqui o básico é importante demais. Não negligencie o básico, não fale assim, isso aqui é básico, eu não vou fazer. Então, se você tem problema de interpretação, faça esse exercício, tá? Se você tem problema de colocar aquilo que você pensa em palavras, e eu já vou chegar lá, tá? Eu já vou chegar lá. Faça esse exercício, tá? Mas a base desse exercício, tá? A base desse exercício é você, de fato, começar a colocar situações. Porque se você analisa essa frase, esse texto aqui, se você analisa esse texto de uma maneira comum, tá? Vamos imaginar esse texto aqui de uma maneira comum. Eu estava vindo e então percebi que havia esquecido minha carteira. Voltei correndo e me molhei todo. Tive que trocar de roupa. Quando voltei ao ponto, ele já havia passado e por isso desisti. Se você coloca esse texto aqui com você se explicando, digamos, para o teu chefe, você está ali explicando para o teu chefe, você até acha que é comum, né? Aceitável. Você está ali e está falando, chefe, eu estava atrasado e aí eu perdi o ônibus e pronto. Desisti, não pude vir porque estava chovendo demais, molhei, foi uma nhaca, não foi bom. Mas se você se coloca no lugar do teu chefe e ele ouve você dando essa desculpa, ele também talvez possa pensar, mas podia ter me ligado, a gente podia ter dado um jeito, ou a gente podia isso. Ou se você olha pelo olhar do teu colega de trabalho, que estava lá, aquele dia é muito importante para vocês. É um dia onde vai ter, sei lá, um fechamento da empresa, todo mundo vai precisar estar lá, vai estar junto, vai estar pegando um monte de dado, análise, um monte de coisa, e a equipe inteira precisava de você, e ver você dando essa desculpa, para você parecer grande, para você parecer, não, de fato, eu perdi o ônibus, ou perdi a van, e aí eu não pude vir, desistir. Mas quando a gente começa a colocar no ponto de vista das outras pessoas, isso muda, né? Vai mudando, a percepção vai mudando, você olha com a percepção da equipe, pensa na pessoa que... Aí agora a gente começa a colocar situações. Pensa na pessoa que sempre chega atrasada. Aquela pessoa que sempre chega atrasada, sempre falta e sempre dá desculpinha, e dessa vez ela vem com essa desculpa. Parece plausível? Talvez. Pode ser plausível na cabeça dela, mas para a equipe, que aquele era um dia muito importante, ela poderia ter feito mais. E você sempre pode fazer mais. É lógico, meu Deus, Elisan, vai ficar generalizando isso? Existem situações, tá, gente? Mas, naturalmente, você sempre pode fazer mais. Muda a situação,
que você vai ver que você pode fazer mais. Ah, eu consigo correr 10 km por hora. Mas bota um cachorro atrás de você para ver se você não corre 20, 30 km por hora. Para ver se não some, não vira o Bolt. Sabe? Ah, eu não consigo correr mais rápido. Ah, bota teu filho em perigo ali, bota uma pessoa que você gosta em perigo ali pra ver se você não corre mais, se você não faz aquela parada. Você faz, é lógico que isso é um caso extremo, gente. Não, tá, é um caso extremo, hipotético. Mas eu quero te mostrar que você sempre pode fazer um pouquinho mais, tá? Nesse caso aqui, ó, nesse lance de empatia, vamos tentar ter uma empatia agora diferente. Vamos imaginar situações, tá? Vamos colocar aqui uma situação, por exemplo, se fosse uma entrevista de emprego, tá? É uma entrevista de emprego, eu preciso ter essa empatia, preciso ter essa situação, eu preciso estar ali, estar junto. O que você vai fazer? Você vai mudar? Você não vai mudar? O que você vai fazer com relação a isso, tá? É importante você ter essa noção de que você pode sempre fazer um pouquinho mais, tá? Então é uma entrevista de emprego. Se você estava atrasado, se molhou, isso, aquilo, você ia desistir, aquela vaga era muito importante para você. Ou aquela vaga era muito importante para tua família. Aí você já começa a olhar e já fala, não desistiria, né? Só porque molhou e perdeu a van ou perdeu o ônibus. Vamos mudar um pouquinho aqui. Vamos colocar se fosse um casamento. Se fosse um casamento, você perderia aquele casamento porque você chegou atrasado ou porque isso, porque aquilo? Quando a gente começa a mudar a situação, a gente começa a olhar com outros olhos. E isso a gente não aprende na escola. A interpretação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, quando a gente muda a situação, aquilo muda completamente. Tá? E aí a tua desculpa, a desculpa de perdi o ônibus, me molhei e desisti, funcionaria? Você é o padrinho, ou você é a pessoa que tá para casar. Cara, você ia a pé, você ia se arrastando, você ia de avião, de ônibus, mas você não perderia. Você não ia deixar a pessoa mais importante lá no altar esperando você. Você ia dar um jeito, sabe? Você ia dar um jeito, de fato você ia dar um jeito, ok? A outra coisa aqui que você também pode colocar, digamos que seja um nascimento do seu filho. Pô, foi um nascimento do seu filho, você tá lá, estava num lugar e perdeu o ônibus, isso. E essa desculpa ia colar? Essa desculpa, perdi o ônibus, e aí tive que desistir. No texto, nesse olhar do texto, a gente já vai dissecar esse texto, mas no olhar do texto, por fora, assim, parece que a pessoa tinha outras oportunidades. Ela poderia dar um jeito de vir. Só que ela perdeu o primeiro ônibus e desistiu. Ela poderia ter chego atrasado. Ela poderia ter chego, sei lá, com 2 horas de atraso, mas teria chego. Teria ido. Não teria desistido simplesmente por desistir. Essa técnica de interpretação, ela vai te ajudar no teu dia a dia. E a gente já chega lá. Calma lá. Vamos colocar mais uma situação hipotética aqui. Digamos que você precisava chegar na consulta do teu filho, tá? Eu precisava chegar na consulta do filho e aí você se atrasou, perdeu um ônibus, isso, e aí você não pôde comparecer. E era uma consulta muito importante. Ou o primeiro dia de apresentação do teu filho no colégio, ou o dia de apresentação disso, daquilo. Começa a mudar, começa a colocar situações e você vê se aquela desculpa colaria. E você começa a ter uma empatia maior com a situação, com as pessoas que estão presentes, com os envolvidos. Isso tudo vai funcionar melhor para você. Tá? É importante demais você ter essa noção. Deixa eu tirar uma coisinha aqui da tela. Tá? Então tenha sempre essa noção. Existe uma outra forma, uma outra maneira de você conseguir ter mais empatia, para você conseguir analisar e você ter mais expressão. Então isso aqui é de fato para você que tem dificuldade.